Meu filho de 21 anos dormiu com a minha namorada de 32 e eu não sei como processar esse nível de traição. Desde já peço desculpas se isso não for a coisa mais coerente do mundo, isso é parcialmente apenas eu desabafando no vazio. Há cerca de 4 anos perdi minha esposa, mãe do meu filho, para o câncer de pulmão. Estávamos juntos desde os 14 anos. Foi o momento mais sombrio da minha vida, pensei em suicídio quase diariamente, mas continuei lutando por meu filho, e porque minha esposa me fez prometer aproveitar ao máximo a vida. Tivemos nosso filho muito jovem, trabalhei em 2 empregos para nos manter à tona e, felizmente, pude fornecer uma educação decente até que ele se mudasse aos 16 anos, embora eu continuasse pagando uma parte de suas contas. A perda foi extremamente difícil para o meu filho também, ele voltou para ficar comigo por um tempo e trabalhávamos juntos no luto todos os dias. Eu o coloquei em terapia, o incentivei a se envolver em coisas para manter sua mente ocupada e, quando ele voltou para seu apartamento, eu ligava todas as noites para ver como ele estava e o visitava várias vezes por semana, sempre fomos extremamente próximos. Minha esposa me disse logo após o diagnóstico que não queria que eu ficasse sozinho, então me coloquei à disposição. Minha namorada e eu nos conhecemos há cerca de 2 anos e nos demos bem. Ela não é minha esposa, mas eu a amava por quem ela era e nós realmente nos conectamos. Eu estava relutante em apresentá-la ao meu filho porque tinha medo de que ele sentisse que eu estava traindo sua mãe, então esperei no primeiro ano, o que me arrependi porque eles acabaram se dando muito bem. Saíamos juntos, meu filho estava feliz, eu estava feliz, então logo depois ela veio morar comigo. Na última quinta-feira, ele foi jantar e assistir ao cinema antes de ir à minha casa. Temos esse joguinho desde que ele era adolescente, onde eu aparecia por cima do ombro quando ele estava ao telefone em áreas comuns e dizia, pare de olhar para isso, de forma acusadora para mexer com ele, embora ele nunca estivesse olhando para nada. Acontece que desta vez ele estava fazendo algo e eu vi fotos de topless em seu telefone. Reconheci as fotos como sendo da minha namorada, mesmo a colocação da tatuagem entre os seios. Peguei o telefone dele e ele imediatamente começou a defender seu caso. Entrei na galeria e lá estavam facilmente 2 dúzias de fotos da minha namorada, e algumas dele que eu suponho que ele tenha enviado para ela. A essa altura ele começou a chorar e a tentar pegar seu celular de volta. Eu verifiquei as mensagens do celular dele, e reparei que ele tem 2 semanas de conversas com ela, sob um nome diferente, detalhando o fato de que eles realmente estão brincando pelas minhas costas há um tempo. Minha namorada estava na sala implorando para saber o que estava acontecendo. Não tenho orgulho do fato de ter me perdido. Gritei com os 2, quebrei o telefone dele. Sim, sei que isso é inaceitável. Sim, estou em terapia. Sim, é a primeira vez que fico agressivo com qualquer um deles. Então exigi detalhes. Meu filho ficava se desculpando e dizendo que não sabia por quê de ter feito aquilo, e que só tinham começado há 2 semanas, e eles dormiram juntos 3 vezes. Minha namorada soluçava e tentava me abraçar, dizendo que era um erro, puramente físico e que nunca mais falaria com ele. Então eu gritei com o meu filho que tinha dado minha vida a ele, e que ele sabia o que isso significava para mim, que ele era tudo que tinha me restado. Depois eu o puxei para cima, dei o dinheiro do telefone e o expulsei de casa. Logo após, subi para o nosso quarto, virei as gavetas de cabeça para baixo e coloquei as roupas da minha ex-namorada em 2 malas de viagem enquanto ela ficava me pedindo para ouvir. Coloquei-os do lado de fora, e guiei ela até a porta e disse que ela poderia pedir a outra pessoa para pegar o resto de seus pertences durante a semana. Ambos têm me enviado mensagens de texto sem parar até ontem à noite, até eu bloquear o número deles. Eu me sinto completamente desapegado. O fato de que depois de 2 anos a minha namorada, mesmo conhecendo minha história, poderia me trair já é doloroso o suficiente, absolutamente nada me fará perdoá-la. Ela se recusa a pegar suas coisas até que eu fale com ela, então eu peço ao meu amigo que entregue para ela. O fato de meu filho, por quem larguei tudo, trabalhei sem parar para sustentá-lo, que era tudo que me restava neste mundo, poderia fazer isso comigo sabendo que isso seria outra dor para mim, me faz sentir como se eu tivesse perdido mais um familiar.
Eu sofro por minha esposa novamente. Eu sei que todo mundo processa o luto de maneira diferente, mas isso foi 2 anos após a morte dela. Meu filho já tinha uma namorada e eu que estava lá para ele, assim como os terapeutas, a cada passo do caminho. Então tenho dificuldade em acreditar que a dor é a causa de sua decisão. Não posso ver isso como um erro. Ele não tropeçou e caiu. Foi uma escolha consciente trair alguém que o amava. Quero honrar minha esposa dando uma chance ao meu filho, para manter a pequena família que me resta. Mas isso não é como se ele tivesse roubado dinheiro de mim, nem mesmo é algo que aconteceu uma vez enquanto estava bêbado. Ele estava lá para aquela dor comigo, ele sabia o quanto era difícil para mim seguir em frente, e mesmo assim, de todas as mulheres, ele escolheu a minha. Todas as desculpas ou esforços futuros não podem apagar esse fato ou a memória disso. Nunca fiz nada de errado com ele e agora sinto que o filho que criei não existe mais. Graças aos meus amigos, não estou tendo pensamentos de automutilação novamente, mas não sei se posso perdoá-lo. Se quando esse dia chegar, que medidas posso tomar para processar o que aconteceu, falar com ele sem sentir nojo e abrir a porta para confiar nele novamente? E se esse dia nunca chegar, isso faz de mim uma pessoa má? 4 dias depois, atualização do conflito. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pelo enorme apoio. Eu tive inúmeras pessoas oferecendo seus votos de felicidades em particular, e tanta compaixão daqueles que comentaram. Acho que foi esse apoio, assim como dos meus amigos, que me impediu de fazer qualquer besteira. Vou tentar manter isso o mais conciso e curto possível. Tem sido um par de dias ocupados, para dizer o mínimo. Desbloqueei os 2 números logo após postar o primeiro desabafo. Minha ex ligou novamente naquela noite, e eu atendi. Eu disse a ela que se ela não estivesse ligando para fazer planos de pegar suas coisas, eu desligaria, então decidimos na manhã seguinte. Liguei para uma amiga platônica minha naquela noite e ela concordou em estar na minha casa antes que minha ex aparecesse, pois ela seria testemunha daquela manhã. Estava tudo empacotado só esperando ela aparecer para buscar. Ela apareceu como esperado e começou a chorar imediatamente quando saí com as coisas dela, tentando puxar as sacolas para o chão para ter as mãos livres para me dar um abraço. Coloquei as malas ao lado do carro dela e pedi para ela verificar se havia esquecido alguma coisa, o que ela recusou. Eu concordei com um abraço rápido, disse a ela para se cuidar e entrei na casa. Minha amiga puxou a cadeira em que estava sentada na minha varanda para que ficasse na frente da minha porta e disse a ela que chamaria a polícia caso ela não fosse embora. Depois disso ela ligou e eu bloqueei o número dela novamente. Mandei uma mensagem de texto e liguei para meu filho várias vezes, e deixei uma mensagem de voz dizendo a ele que precisávamos conversar, mas primeiro ele tinha que confessar para sua namorada e aceitar a responsabilidade de suas ações. Ele não respondeu, então eu mesmo liguei para ela. Conversamos um pouco e ela me disse que ele tinha saído com um amigo. Perguntei se ele tinha falado com ela sobre alguma coisa recentemente, e ela disse que não. Então eu mesmo disse a ela. Principalmente porque senti que era a coisa certa a fazer, já que ela também foi vítima disso, e porque ele agora é um homem adulto e precisa lidar com as consequências de seus atos. Ele apareceu na minha casa naquela noite e eu o deixei entrar. Tenho vergonha de dizer que não estava tão calmo quanto esperava. Ele perguntou se arruinar o relacionamento dele me fez me sentir melhor, e eu disse a ele que estragou tudo. Praticamente qualquer esperança de conversa produtiva foi pela janela e se tornou uma discussão aos gritos. Eu mandei ele sair e descobrir como é lidar com o fato de estar tão sozinho quanto eu. Ele me deu um tapa na cabeça, fiquei surpreso pois ele foi uma criança que nunca jogou nenhum brinquedo com raiva na sua infância, que nunca levou uma surra. Por mais nojento e distorcido que seja, isso explodiu em uma luta física comigo sendo atingido no rosto várias vezes enquanto tentava contê-lo, pois não tinha coragem de acertá-lo. Meu filho não é um lutador enquanto na minha juventude. Eu era muito, até que o tirei do chão e o segurei no chão. Eu nunca senti esse nível de raiva antes, o quão incrivelmente avassalador era. Quando vi o medo em seu rosto, soltei-o e sentei-me ao seu lado no chão, e disse a ele para sair da minha casa.
Ele começou a chorar e me disse que sua mãe teria vergonha dele. Isso me fez desmoronar, pateticamente, e perceber o quão fodido isso tem sido. Concordei que ela teria vergonha de nós dois e nos abraçamos enquanto ele chorava em meu peito, algo que não fazia desde que minha esposa faleceu. Ele perguntou se era tarde demais para falar, e eu disse que não. Eu me limpei, sentamos na mesa da cozinha e conversamos. Ele me disse que havia parado a terapia há algum tempo e mentiu sobre isso, porque achava que não estava ajudando. Ele me disse que ficou magoado quando mantive minha namorada longe dele no primeiro ano, porque, embora soubesse que era para evitar que se apegasse se não desse certo, ele ainda se sentia excluído. Descobri também que ele escondeu um problema de álcool muito bem de mim e até mesmo de sua namorada. Ele me disse que não dormiu com ela para me irritar, que só estava se sentindo perdido e fez uma escolha estúpida. Eu perguntei a ele por que ele não poderia ter sido honesto comigo antes de chegar a esse ponto, e ele me disse que não sentia mais que poderia ser honesto consigo mesmo. Choramos juntos de novo, oramos juntos, apesar de nenhum de nós ser religioso, examinamos álbuns de fotos de família juntos. Discutimos o caminho a seguir e concordamos que a perda que ambos sentíamos era muito mais profunda do que pensávamos. Decidimos fazer terapia juntos. Vamos procurar grupos de apoio tanto para sua bebida quanto para outras famílias que lidam com perdas. E agora que ele está sem namorada e eu estou ciente da extensão de seus problemas, concordei em deixá-lo voltar a morar comigo para que eu possa garantir que ele compareça às suas consultas e evite o álcool. E espero que possamos nos relacionar novamente, com a estipulação de que mais uma violência e ele está fora de casa. Ele me perguntou se eu poderia perdoá-lo, e eu disse a ele honestamente que não, mas ele ainda é meu filho e eu o amo. E lembrei para ele o que a mãe dele dizia quando ele era criança, que todo mundo erra, é o que você faz depois que faz a diferença. Nunca vou perdoar o que ele fez, mas se ele aprender com isso e se tornar uma pessoa melhor, posso esquecer e ter um ótimo relacionamento com ele de qualquer maneira. Apesar de meu lábio ficar parecendo com a boca dos vampiros de Blade 2 por causa da briga, o que gerou preocupação de vizinhos e amigos, esses últimos 2 dias foram ótimos. Conversamos, jantamos juntos, fizemos caminhadas e estamos prontos para começar a procurar ajuda profissional na próxima semana. Ele é incrivelmente apologético e tem uma ternura que eu não via nele há anos. Não tenho ilusões sobre a quantidade de trabalho a ser feito nem a gravidade desse incidente, mas estou me sentindo muito otimista em relação ao nosso futuro. Obrigado por chegar até aqui, esse é o primeiro vídeo do canal de muitos outros que estarei postando. Ainda estou aprendendo a editar, portanto, aceito crítica e dicas para aprimoramento para os próximos vídeos. Deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima!